What the problem is the economy. It's the leverage. It's the debt. That is the bubble that is deflating. At this point, it doesn't even matter what happens to the pin because the air is going to come out of this bubble. This is the biggest bubble the Federal Reserve has ever inflated. Nothing has changed really since Obama was elected. We just had a continuation of those failed policies, and we just got a bigger bubble. And now that bigger bubble is popping. And they're going to give the Federal Reserve even more power to do even more damage. And we're going to have a currency crisis and a sovereign debt crisis. The people who think they're buying something safe by buying U.S. Treasuries, wait till they wake up. Treasuries are probably the riskiest asset that people could be buying. What they should be buying is gold. Após 12 anos de injeção maciça de crédito fácil e sem lastro, as bolsas ao redor do mundo encerraram definitivamente o bull market mais longo da história. No último dia 12 de março, após o anúncio da OMS de que o mundo está sob a ameaça de uma pandemia, o S&P 500, que mede o desempenho das ações americanas, entrou oficialmente em bear market, após o índice cair mais de 20% desde a sua última máxima em apenas 16 dias. Essa foi a queda mais rápida da história do índice, superando inclusive a queda ocorrida durante a Grande Depressão de 1929. Aqui no Brasil, o índice Bovespa também entrou oficialmente em bear market, depois de cair 29% desde a sua última máxima nesta quarta-feira. As principais bolsas ao redor do mundo inteiro derretem na medida em que novas notícias surgem sobre a nova ameaça global. A Itália, que já possuía o sistema financeiro mais frágil da Europa e que já havia entrado em recessão antes mesmo do impacto dessa nova ameaça global, determinou uma quarentena em todo o seu território, impedindo o funcionamento de milhões de lojas, comércios e fábricas, tudo isso em uma economia já combalida. Grandes eventos esportivos que movimentam bilhões de dólares todos os anos, como a Liga de Basquete Americana, a Champions League, os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, entre outros inúmeros eventos, foram suspensos até segunda ordem ou acontecem sem a presença do público para evitar a propagação dessa ameaça, e já põe em dúvida até mesmo a realização da Olimpíada de Tóquio, prevista para julho deste ano. No último dia 11, o presidente americano anunciou a suspensão de todos os voos comerciais vindos da Europa para o território americano. No mesmo dia, a chanceler alemã Angela Merkel alertou através da imprensa que 70% da população alemã pode ser contaminada pelo vírus, o que corrobora com estudos divulgados que afirmam que de 60% a 70% da população mundial pode ser contaminada por essa nova ameaça global. Dada a população atual do planeta e a taxa de mortalidade oficial dessa pandemia, que hoje é de 3,4%, caso esse cenário se concretize, teríamos algo próximo a 200 milhões de pessoas mortas por esse vírus. Algo surreal. Como se uma pandemia não fosse bastante, Rússia e Arábia Saudita, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, entraram em desacordo sobre o nível de produção do petróleo e fizeram o preço da commodity despencar mais de 20% no último dia 9, o que aumentou ainda mais a instabilidade dos mercados. Todos esses fatores, a pandemia, a guerra do preço do petróleo e principalmente a enorme bolha financeira que foi inflada pelo período mais longo da história, estão criando juntos uma verdadeira tempestade perfeita para a economia global. E isso está começando a se refletir no sistema financeiro do mundo inteiro, onde está ficando cada vez mais evidente que existe uma enorme crise de liquidez no mercado interbancário e principalmente no maior e mais importante mercado da economia mundial, o mercado de títulos da dívida soberana das maiores economias do mundo, como mostrarei mais à frente. O gigante banco alemão Deutsche Bank anunciou que irá atrasar o pagamento de 1,25 bilhão de dólares em títulos de dívida corporativa. Sabendo que boa parte dessa dívida que não será paga está nas mãos de outros bancos, fica evidente o surgimento de um enorme potencial de contaminação por todo o sistema bancário, não só europeu, como de todo o mundo. A demanda por maiores injeções monetárias através de operações compromissadas de curto prazo, em que o Banco Central empresta dinheiro para bancos comerciais e que são mais conhecidas como Ripple, cresceu assustadoramente no mercado interbancário americano. No último dia 9, o Fed aumentou o limite para essas operações de 100 bilhões para 150 bilhões de dólares, mas não foi o suficiente. Após apenas 2 dias, o Banco Central americano teve de aumentar mais uma vez esse limite para 175 bilhões de dólares por dia. Além dessas operações diárias, o Fed também estendeu o limite para as operações de 2 semanas que se encerrariam no dia 12 de março e aumentou o limite para essas operações compromissadas de 20 para 45 bilhões de dólares, que continuarão sendo injetados a cada 2 semanas. Mas não acaba por aí. Agora, além dos 175 bilhões de dólares em operações diárias e mais 45 bilhões de dólares a cada 2 semanas,
o Banco Central americano anunciou 3 operações compromissadas mensais de 50 bilhões cada nas próximas 3 semanas. E se você ainda está achando pouco, não se esqueça que o Fed está fazendo compras mensais permanentes de títulos da dívida no valor de 60 bilhões de dólares, o famoso Quantitative Easing 4, que o Fed insiste em dizer que não é um Quantitative Easing, mas que tem todas as características de um. Porém, como vocês verão mais à frente ainda neste vídeo, toda essa injeção absurda de dinheiro sem lastro não é nada comparado ao que veremos nos próximos dias. Como demonstrei no último vídeo, o estouro dessa crise tem levado os investidores a fugirem em direção aos títulos do Tesouro Americano, considerados os ativos mais seguros do mundo, fazendo com que seus preços tenham disparado e, consequentemente, os seus rendimentos tenham alcançado os índices mais baixos da história. Entretanto, desde a última quarta-feira, o mercado de Treasuries não vem se comportando como esperado. No último dia 11, enquanto as bolsas americanas caíam 5%, o rendimento dos títulos de 30 anos subiu significativamente. No dia seguinte, tanto o Dow Jones como a Nasdaq e o S&P 500 desabaram a taxas próximas a 10%, a maior queda das bolsas americanas em um único dia desde o dia 19 de outubro de 1987, quando o índice Dow Jones caiu 22%, a maior queda da história. Dessa vez, não apenas os títulos de 30 anos, como também os títulos de 10 anos se desvalorizaram acentuadamente. É no mínimo intrigante ver que a demanda por esses ativos considerados mais seguros do mundo caiu fortemente enquanto as bolsas de valores ao redor do globo derretiam e o mundo inteiro continuava sendo contaminado por uma severa pandemia, que provavelmente desencadeará uma recessão econômica global. Esse padrão de comportamento atípico do maior e dito mais seguro mercado mundial de títulos da dívida vem chamando a atenção de analistas e investidores para o risco de crash nesse mercado, o que vem sendo destacado na imprensa especializada nos últimos dias. Segundo o Bank of America, o risco no ambiente atual é que a falta de liquidez do mercado de títulos da dívida americana poderia fazer com que investidores alavancados reduzissem suas posições em Treasuries em larga escala, e essa redução significativa da posição de um grande investidor alavancado provavelmente levaria a um efeito cascata, de forma que os rendimentos desses títulos aumentariam acentuadamente, o que forçaria liquidações de outros investidores semelhantes, provocando assim um colapso desse mercado. Tais temores levaram o Federal Reserve a anunciar a injeção da surreal quantia de 1,5 trilhão de dólares em apenas 2 dias para conter o que o próprio Fed chamou de, abre aspas, interrupções altamente incomuns nos mercados de financiamento do Tesouro, fecha aspas. Essa injeção monetária será dividida em 1 trilhão de dólares em operações compromissadas de 3 meses, além de mais 500 bilhões adicionais em acordos de 1 mês oferecidos semanalmente, o que pode significar um aumento de até 3 trilhões de dólares em acordos de recompra acumulados. Isso significa que o balanço patrimonial do Fed nas próximas semanas saltará dos 4,5 trilhões de dólares atuais para algo em torno de 8 trilhões de dólares. Isso é algo sem qualquer precedente na história humana. É algo surreal, principalmente se você souber que antes de 2008, durante toda a sua história, o balanço patrimonial do Fed jamais havia ultrapassado os 900 bilhões de dólares. 12 anos depois e aqui estamos, com 8 trilhões de dólares a mais nos mercados, simplesmente criados a partir do nada. O renomado investidor Peter Schiff, que ficou famoso ao prever com detalhes o estouro da bolha imobiliária em 2008, anos antes de ele acontecer de fato, afirmou em sua conta no Twitter que o que estamos vendo hoje é o início do estouro da bolha dos títulos da dívida. Desde 2009, eu venho alertando sobre o risco de uma bolha gigantesca no mercado de títulos da dívida soberana dos Estados Unidos e o risco enorme que ela representa. E pelo que parece, estamos chegando cada vez mais próximo do momento em que toda a economia mundial vai se dar conta que estamos sentados sobre uma pilha de títulos da dívida que jamais serão pagas se não for através de mais e mais inflação. Talvez as medidas sem precedentes tomadas pelo Federal Reserve consigam dar mais uma sobrevida a essa bolha e fazer com que seu estouro ainda demore mais alguns meses ou até mesmo anos. É impossível saber quando isso vai acontecer. Entretanto, como está ficando claro para um número cada vez maior de pessoas, a questão aqui não é mais se isso irá acontecer, mas sim quando.